Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, você empreendedor, empresário, comerciante, família, profissional, trabalhador em todas as áreas. Nesta manhã de quinta-feira, dia dedicado à Santa Eucaristia, nos reunimos aqui para rezarmos juntos o texto do empreendedor. Invoquemos sobre nós a força do alto, a força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E continuando a nossa série com o livro do Gênesis, hoje nós vamos meditar sobre planejamento estratégico, né? Gênesis capítulo 41, versículos do 33 ao 36, nesses versículos, José aconselha o faraó a armazenar alimentos nos anos de fartura para enfrentar a escassez. Meus irmãos, palavra do Senhor, graças a Deus. Toda aquela história que nós já conhecemos, né, dos sonhos que o faraó teve, das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, feias, e que José interpreta esse sonho, os 7 anos de fartura e os 7 anos de escassez. No tempo da fartura, precisa-se armazenar alimentos nos celeiros para poder sobreviver bem no tempo da escassez. Então, dentro do empreendedorismo, o que essa palavra nos ensina? No planejamento, o planejamento ele é essencial. As coisas elas não podem acontecer de qualquer jeito. Não, agora vai ter escassez e a gente vai se esconder com o que tem. Não. Tem que ter uma estratégia para que possas também envolver toda a realidade do teu empreendimento. O empreendedor sábio, ele não vive apenas o presente, mas se prepara para o futuro. Guardar recursos, diversificar e antecipar crises são atitudes que garantem a sustentabilidade. Já falei aqui em outras lives do texto, né, a importância da gente fazer a reserva de emergência. Porque é importante, porque tempos difíceis virão. Quando os tempos difíceis vierem, eu preciso estar munido, eu preciso estar preparado para enfrentar aquela dificuldade, para enfrentar aquela crise, para enfrentar aquela escassez. Por isso que eu preciso ter a estratégia como empreendedor, como empresário, de viver não somente o tempo presente. Por isso a gente recebe esse direcionamento da organização, principalmente a organização financeira, para assim começar também a ter os recursos necessários para os momentos difíceis. Então, dentro da tua organização financeira, você já está fazendo a sua reserva de emergência? Rose, eu não estou fazendo porque o que não entra não está dando nem para cumprir os compromissos do mês. Se nós formos com essa mentalidade, não vai ser sempre assim. Nunca vai sobrar, nunca vai ter e a gente nunca vai se organizar nesse sentido. Então, decida quanto eu posso guardar para a reserva de emergência todo mês. 1%? Diante da dificuldade que eu estou vivendo hoje. Não é nem quanto eu vou, quanto eu posso, né? Quanto eu vou. Porque tem que ter a decisão. Eu vou fazer isso. 1%? 2%? Eu não sei qual é a porcentagem. O ideal é que seja entre 10% e 20% da verba mensal você reserve para os tempos difíceis.
Mas se o negócio está apertado e tirar 5%, 10% vai ser um pouco complicado, então vamos dar o primeiro passo. Vamos começar com o 1%. Ninguém chega aos 100% da noite por dia, mas se eu começo 1,1, 1,9 e assim sucessivamente, eu chegarei sim aos 100%. Mas é preciso dar o passo, a decisão de fazer. Não, eu vou fazer quando eu estiver bem, quando eu estiver prosperando bem, aí eu vou tirar o equivalente a que seria 1 ano e vou fazer a minha reserva. E se esse está bem, não chega antes de uma crise? Como você vai sobreviver? Vai fechar o seu empreendimento? Vai decretar falência? Não, não é assim. Se Deus colocou para prosperar, é para prosperar, seja na abundância e seja na escassez. Mas para que possa prosperar na escassez, é preciso ter o planejamento estratégico e ter a organização, a preparação para enfrentar o tempo da escassez. Dica de hoje, dentro do planejamento estratégico. Faça uma lista de 3 riscos que seu negócio pode enfrentar e pense em uma ação preventiva para cada uma. Faça uma lista de 3 riscos que o seu negócio pode enfrentar, o ramo de atividade que você exerce hoje. Estudar o mercado em si para ver quais são os riscos que você corre, os riscos que nós corremos. Então, fazer uma lista com 3 riscos. E, diante de cada lista, 3 riscos que podem ser enfrentados. Diante de cada risco, uma ação preventiva. Por que essa ação preventiva? Para proteger o seu negócio diante dos riscos quando estiver sendo enfrentado. Então, que nessa dica de hoje, possamos resguardar, nos preparar para proteger o nosso empreendimento, o nosso negócio nos tempos difíceis. Seja bem-vindo, seu Vicente, santo dia, Deus abençoe o senhor, coragem, derramando a força, a firmeza, a graça da perseverança diante de todas as dificuldades enfrentadas. Força e coragem, estamos juntos na batalha. Santo dia, Anaí, Deus abençoe você, todos os seus projetos, sua família, seu empreendimento, seu dia de hoje, todas as dificuldades vivenciadas em cada tempo que o Senhor conduza, derramando a graça da vitória. E vamos pegar a nossa arma de batalha, que nós temos muitas batalhas espirituais, e vamos vencê-la. Deus nos dá as batalhas para que possamos enfrentar e vencer. Ele sabe até onde o seu soldado é capaz de ir com ele, porque ele é o nosso escudo de proteção. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro do nosso negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, nós vamos rezar, eu convido você a rezar nesse momento pela vida dos seus clientes, diante do teu negócio, do teu ramo de atividade, os seus clientes que somam contigo na prosperidade. Reza por eles, pelos clientes, os fornecedores, colaboradores, sócios, gestores, equipes, funcionários, todos aqueles que de uma forma direta ou indireta estão ligadas ao teu negócio. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim
um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. O terceiro mistério, peça a graça para vencer as forças contrárias que te impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Meus irmãos, não é fácil. Começar um negócio é fácil. Na verdade, tudo na vida, começar é fácil. Começar um namoro é fácil, começar um casamento é fácil, começar um trabalho é fácil, começar uma faculdade é fácil, começar um tratamento é fácil, começar uma academia é fácil, começar uma vida de intimidade com Deus é fácil, começar uma vida de caminhada vocacional é fácil, tudo é fácil no começo. A gente encontra os desafios e as dificuldades no caminho. E aí vem o sentimento de fracasso, de desistência, de que eu não vou conseguir. A graça, ela vai acontecer também no caminho, para aqueles que perseverarem. Então, perseverei no namoro, perseverei no casamento, perseverei na minha profissão, perseverei na minha faculdade, e lá no futuro a gente colhe o fruto da vitória. Por que que é difícil continuar? Porque existem forças contrárias à vontade de Deus, ao plano de Deus. Forças essas que nós não vemos, mas que São Paulo nos exorta, que precisamos vigiar, precisamos estar preparados. Lá em Efésios 6, a armadura de Deus, precisamos estar preparados, porque existem forças do mal espalhadas nos ares, tentando nos derrubar, tentando nos atacar a todos os momentos. Então, precisamos permanecer firmes diante dos ataques, diante da vontade de desistência. Precisamos olhar para Deus, perseverar. Veja só, no caminho da flagelação, Jesus humilhado, Jesus ferido, machucado, carregando aquela cruz pesada que nela tinha o meu pecado, o pecado de toda a humanidade. Se Jesus tivesse desistido, não, esse caminho está difícil demais, essa cruz está pesada demais, eu não mereço isso não é para mim, eu não quero isso. Se Jesus tivesse desistido, nós teríamos alcançado a salvação em nossas vidas? Não. Ele foi fiel até o fim, até a morte, e morte de cruz. Passou pela morte e no terceiro dia ressuscitou. O passar pela morte é o silenciar, dizer eu não aguento mais. Pronto, cheguei no meu limite, eu não tenho mais para onde sair. Quando chegamos no fundo do poço, a saída está em cima. Olha para cima e começa a escalar. Então buscamos em Deus essa força para vencer aquilo que nos impede de fazer a vontade dele todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim
um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, peça pela sua vida financeira. Lembra que a citação bíblica hoje, ela nos direciona a um planejamento estratégico de armazenamento no tempo de fartura para sobrevivermos bem no tempo de escassez. Apresenta a tua vida financeira diante de Deus e a vida financeira do seu negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quinto mistério, é o mistério da gratidão. Agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em seu negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Para um pouquinho o que você está fazendo. Nesse dia em que o Senhor nos direciona a termos um planejamento estratégico, apresenta diante de Deus o teu empreendimento, o teu negócio e clama a sabedoria para que você possa, de fato, colocar em prática essa estratégia com a sabedoria que vem do alto, direcionada pela sabedoria de Deus. Coloca, recebe, Senhor Jesus, a Automecânica São Paulo.
Recebe, Senhor Jesus, todas as oficinas, padarias, confeitarias, cosméticos, salão, estúdios. Recebe, Senhor Jesus, cada empresa que te é apresentado nessa manhã, cada empreendimento, cada projeto. Apresento também a Resgate História, a loja oficial da Nação Combatente. Recebe, Senhor Jesus, e visita cada ambiente que te é apresentado. Senhor Jesus, recebe o espaço dourado. Recebe, Senhor Jesus, todos esses negócios que é teu. O que é teu sempre prospera. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa vocação, da nossa profissão. Tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti, e que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todos esses ambientes que são colocados agora em Tuas mãos, em Tua presença. Cada pessoa que entra, cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz, debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Na certeza de que o amor e a mão de Deus conduz a nossa vida, confiamos em suas mãos as bênçãos que nós precisamos. Que o Senhor derrame sobre nós a sua graça, a sua força, a sua luz, o seu amor, a sua bênção poderosa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é nessa certeza que encerramos o texto do empreendedor nesta manhã de quinta-feira. Não esquece de deixar o teu like, deixa teus comentários, compartilha o texto do empreendedor para que outras pessoas também possam vivenciar essa graça de buscar em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Agradeço a você que reza conosco, que participa conosco nesta fidelidade. Que Deus abençoe sempre, cada vez mais, o teu negócio, o teu empreendimento e a tua vida como um todo. Não retrocedemos, nós avançamos. Deus não nos quer parados. Deus não quer que nós voltemos para trás. O rumo, horizonte, para a frente e para o alto. Finalizamos aqui e amanhã às 6h30 da manhã estaremos de volta com o texto do empreendedor aqui no meu Facebook, Rosilene Araújo, missionária da Comunidade Missão Resgate. Tenham todos um ótimo dia. Sabe como é que o dia é ótimo? Cheio de conquistas, cheio de vitórias, cheio de problemas. Problemas para serem resolvidos e após cada problema resolvido, glorifica o santo nome de Deus. Tchau, povo de Deus. Estamos juntos na batalha até o céu.